Que o Senhor nos ajude, amém? Completar o nosso dia, não? Amém? Pois bem, no quarto selo, vamos ler a Bíblia primeiro? Vamos fazer isso? Porque aí a Bíblia fica em primeiro lugar. Salmo 78, verso 37 ao 39. Salmo 78, 37 ao 39. Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto, mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Isso aqui é para mim. Aqui era para Israel. Né? Aqui era para Israel, se referindo a Israel, povo de Deus. Mas quando eu leio, é para mim. Ele é misericordioso, tem perdoado as minhas iniquidades, não me destruiu. Antes, muitas vezes, desviou dele a sua cólera, ou desviou de mim, não é? E não deixou despertar toda a sua ira contra mim. Salmo 78, 37 a 39. Te damos graças, Pai glorioso, de bondade e de misericórdia, porque aqui está a resposta do porquê não fomos consumidos como povo de Deus. É o porquê da Sara não ter morrido naquela hora. É o porquê que Davi está dizendo aqui nesse salmo. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ajuda a cada um ser agradecido por isso. Ser agradecido. Sair do casco da tartaruga, sair daquela fossa de queixas, de lamentações, e levantar a cabeça para o alto e agradecer ao Senhor por tão grandes misericórdias, pelo teu grande amor para com cada um de nós. E o Senhor ainda nos cura, o Senhor ainda nos livra, o Senhor ainda nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor tem nos livrado da boca do leão, como Paulo disse, e tem guardado esses órfãos, essas viúvas, tem guardado esses milhares que são alimentados através desse ministério, pelo rádio, nas brenhas, nas matas, nas beiras de rios, nas serras. E o Senhor tem poupado por amor de tanta gente. Senhor, ajuda a piedade a tomar conta do nosso coração, o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Assentar-se. Foi aqui, que ele disse, eu quero balancear isso aqui, balancear. Quando começo a falar, vejo visões por todos os lados, por isso de vez em quando tenho que dizer algo que me faça voltar de novo em mim mesmo. Tenho notado quando temos a linha de discernimento? Tem notado? Às vezes digo algo que as pessoas se riam, logo digo algo para que as pessoas chorem, depois algo que se aborrecem. Tem muitas, eu não volto mais na igreja. Não volto mais. Saio ferida, machucada, parente ferido por causa de parente, e coisa e tal. Mas depois aí cai em si e fala, para onde iremos nós, não é? Para onde iremos nós? Só para a casa de Deus mesmo. Então, isso às vezes acontece conosco. E pelas fitas a gente vê que ele trazia essa descontração para o povo. Vamos cantar? Caminho da Roça.
Ele é o 17 do Cântico Pequeno. 17. Glória a Deus. Vamos ver aqui um detalhezinho sobre cantar. A mensagem nova que nós vamos entregar aí na hora certa, a divindade explicada. O irmão Branham diz, enquanto isso, vamos ver aqui por ordem, quanto tempo já faz? Eu estava esta manhã cumprimentando este bom companheirismo aqui de ministros e assentado aqui estava. Não é minha intenção fazer algo notável. Antes ele disse que preferia viver um sermão do que pregar um sermão. Porém, este homem de cor entrou, irmão, se assentou ali e eu disse para meu secretário aqui, ali está um verdadeiro cristão. Ele me faz lembrar demais do ancião Smith, que costumava ir a uma igreja de Deus em Cristo, eu creio. Eu costumava pregar muito para eles ali, e eu ainda posso até vê-lo.
Eles se pareciam tanto com o irmão aqui, só que ele tinha um bigode um pouco grisalho. Eu entrava pela porta de trás e eu nunca esqueço a expressão que aquele velho homem costumava dizer. Levantava os olhos e todos os santos a cantar, todos a cantar, você sabe. E havia uma menininha que costumava viver na esquina. Minha canção favorita era Exaltai-o. E todos eles batiam palmas, a moda pentecostal, você sabe, Exaltai-o. Eles me amavam e eu os amava. E quando nós encontrávamos, ele costumava se assentar lá com sua cabeça deste modo, sobre a cadeira, e apenas os observava, você sabe. Ele dizia, entre em Sião, tira o chapéu, tira o chapéu. O irmão aqui, e eu descobri então que um dos meus cantores favoritos do Evangelho é sua esposa. Então, o irmão Branham tinha cantor favorito. Eu estava anotando isso. É um dos meus cantores favoritos do Evangelho, é sua esposa. E eu fiz tudo que podia para dar a entender, para conseguir que ela cantasse. E logo ela me pediu para não ser chamada. E eu sei que o que isso quer dizer. Porém, eu vou convidá-la pessoalmente, no caso dela puder, para vir e cantar. Então, às vezes a gente faz isso aqui, a pessoa pode estranhar, mas logo a mensagem vem e combina, não é? Bem, a senhora não é a irmã que cantou aquele, de bordo, uma manhã dos homens cristãos de negócios, agora a congregação diz, sim senhor, sim senhor. Eu espero que a minha esposa venha para cá esta semana e eu desejo que ela lhe ouça, porque eu tenho gabado tanto de sua voz, né? Se você perder isso na fita, nós vamos resolver isso. Eu gosto muito desse bom cantar, esse bom cantar. É por isso que eu digo, eu canto melhor do que muita gente que pensa que canta, mas eu não canto, eu não vou bancar o cantor. Eu gosto muito desse bom cantar. Agora, a igreja assim, aí nós tem que abrir o peito, todo mundo cantar. E eu costumava dizer às pessoas, eu nunca tive habilidade para cantar. Oh, que coisa, eu estava a 1 milhão de milhas longe disso, de ser um cantor. Porém, eu dizia, se você em qualquer momento chegar no céu e viver em seu grande palácio, você sabe, ali em cima... Eu dizia, bem lá na parte de baixo do monte, encontra ali, lá no meio de um bosque, há uma pequena cabana que se encontra ali. Essa será a minha. E numa destas manhãs, quando você sair na varanda e ouvir alguém de pé ali em cima cantando, sublime graça do Senhor, que o infeliz salvou, você diga, louvado seja Deus, o velho Branham finalmente conseguiu chegar. Será que eu estarei bem ali ouvindo, tentando cantar, sublime graça, sublime graça do Senhor, que amor infeliz salvou. Que tempos já faz que não falas com Deus, dizendo porque vou fazê-lo. Andas longe de Deus, vive triste a sofrer, e consolo em tua alma não há.
Que tempo já faz que não escuta sua voz, nem sente sua santa presença, sem fazer oração, sem cantar sua canção. Quanto tempo sem sua unção. Quanto tempo já faz que não buscas a Deus, olhando os prazeres do mundo, sem orar ao Senhor, sem pedir seu perdão, quebrantando o teu coração. Se agora queres vir encontrar salvação, suas mãos se encontram estendidas, obterás o perdão e terás salvação. E também sua comunhão, e também sua comunhão. Digamos, Senhor, mantenha-nos na comunhão com o Senhor. Senhor, mantenha-nos em comunhão com o Senhor, em comunhão de espírito, em comunhão de alma, que o nosso pensamento possa estar constantemente ligado a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ver aqui na mensagem Não Sabeis, eu quero isso, mesmo que corte um pouco do entusiasmo. Para que estamos nós vindo aqui? O que estamos fazendo? Estamos vindo aqui para brincar? Estamos vindo aqui reunindo-nos como um clube? Cristo não pode vir até que a igreja esteja perfeitamente bem. Interessante, isso chamou a atenção. Cristo não pode vir até que a igreja esteja perfeitamente bem. Isaac não podia nascer sem que Sara e Abraão estivessem bem, né, transformados. Ele está esperando, eu creio que estamos no final. Ele está esperando, eu creio que estamos no final. E às vezes isso causa tristeza. Aí depois, caminhando, ele diz: benditos sejam os laços que unem nossos corações em amor cristão. O companheirismo fraternal é como lá de cima. Agora dê as mãos uns aos outros. Quando partirmos para distante, dá-nos uma dor interior, mas estaremos juntos em coração, esperando encontrar-nos novamente, até nos encontrarmos aos pés de Jesus.
até nos encontrarmos. Deus seja contigo, até nos encontrarmos novamente. Amém? Nós estamos juntos, nós nos encontramos novamente. Unamos a nossa fé. Vamos unir a nossa fé, todo mundo que está aqui. Uma só fé, um só Senhor, um só pensamento. E aí nós vamos dar essa mensagem cantada para alguém que possa estar triste. Tenha vindo aqui triste, escapar a sua pressão. Ele diz: eu estava como você, assim tão triste, assim tão só. Trevas me envolviam, pensei, sempre triste serei. Mas me enganei. Existe luz, e levantei. Nasceu então a esperança de ser feliz. Cristo encontrei. E está escrito: Cristo é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus Cristo. Levante agora e venha andar por esse caminho que encontrei. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Escute, quero lhe falar. Tudo não está perdido. Levante e comece a andar. Deixe o brilho tomar conta dos teus olhos. Enxugue o rosto e vem cantar esta canção. Vem, irmão, não vá pensar que em toda a vida fui feliz. Também chorei, vivi tão grandes pesadelos, mas acordei. Estava como você, assim tão triste, assim tão só. Trevas me envolviam, pensei, sempre triste serei. Mas acordei, existe luz e levantei. Nasceu então a esperança de ser feliz. Cristo encontrei e está escrito: Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Levante agora e venha andar por este caminho que encontrei.
Cristo encontrei. E está escrito: Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Levante agora e venha andar por este caminho que encontrei. Importantíssima, que cura doença, rompe barreiras, desmancha coisas como bruxarias. Há muita gente que pensa, é claro, que existe bruxaria, existe feitiçaria, existe macumba, existe. Se não existisse isso, não existiria diabo, demônio. Porque essa é uma das partes religiosas de Satanás. Porque se engana quem pensa que o diabo não é religioso também. Inclusive ele crê em Deus. Tiago disse: você crê em Deus, faz bem, os demônios também creem. Enquanto os sacerdotes diziam que Jesus era Beelzebu, endemoniados, aqueles demônios chegavam perto dele: que temos nós contigo, filho do Deus Altíssimo? O demônio falava. Ninguém melhor do que ele sabia que Jesus era Emanuel, Deus conosco. Não é certo? Então, o profeta diz que o complexo mata. O complexo mata. O complexo é acompanhado de efeitos psicológicos, psíquicos, desastrosos. O complexo mata a fé, o complexo mata companheirismo, mata comunhão, separa amigos, separa casais. A gente tem lido, às vezes uma mulher pega um complexo de halitose e ela não conversa mais com o marido cara a cara, ou vice-versa. E assim por diante, muitas outras consequências terríveis o complexo causa. Existem dois tipos de complexos: de superioridade e de inferioridade. O de superioridade te põe acima de todo mundo. Você quer ser sempre mais do que os outros. Em qualquer assunto você é autossuficiente, você sabe mais do que os outros, e mesmo que esteja aprendendo naquela hora, você não manifesta que está aprendendo. Você põe uma inteira ali como se você já soubesse daquilo. O complexo de superioridade não permite a pessoa ser humilde. E só a pessoa que é humilde é que pode ser exaltada. Ninguém será exaltado a menos que seja humilde. Porque aquele que se humilha será exaltado, disse Jesus Cristo. Amém? Então veja, o complexo é um conjunto. É um conjunto de coisas. Isso aqui é um complexo. Um edifício é um complexo. Um complexo de cimento, com ferro, com gesso no forro, com areia, com tinta, com tanta coisa. É um complexo. Uma nação é um complexo. Uma família é um complexo. É um corpo composto. E se é composto, não é perfeito. Porque somente o corpo simples é que é perfeito.
Por isso que não existem três pessoas na divindade, três pessoas. Essa chamada Santíssima Trindade não existe. Existe a Trindade de Deus como três manifestações de um só Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não três pessoas distintas. Porque três pessoas distintas são três personalidades distintas. E aí formar-se-ia uma unidade composta. E toda unidade composta não pode ser perfeita. E Deus, na sua Trindade, Ele é uma unidade simples. Por isso é perfeito. Então, nós somos um complexo, para começar, de carne, ossos, sangue, fisicamente falando. Cabeça, tronco, membro. Corpo, alma e espírito. E psicologicamente falando, é um conjunto de representações ou ideias estruturadas e caracterizadas por forte impregnação emocional. Preste bem atenção nisso. Emocional. Quando a mulher não pode ficar grávida, ela não pode, não tem condição de assumir uma gravidez, ela às vezes atrasa os seus dias e é cometida até de vômitos, de enjoo, sem estar grávida. Você já pensou nisso? Ela é dotada, ela passa a se dotar de um complexo de gravidez que atua através do seu sistema psíquico, que joga influência em todos aqueles órgãos que passam a testificar para ela e atrasa os dias e tudo e os sintomas até que ela apanhe o resultado. Não, aqueles sintomas permanecem. Isso é apenas um exemplo. O complexo é acompanhado de medo, de frustração, de desconfiança. E como já disse, separa casais, separa amigos, separa irmãos, separa igreja, separa governo. Tanto de um lado como do outro, ele é mortífero. Ele é prejudicial à saúde. Ele é prejudicial ao bem-estar, de um modo geral. O profeta disse: o complexo mata. Veja, uma impregnação emocional, total ou parcialmente reprimidas dentro de você, e que determinam as atitudes do indivíduo, passa a determinar o seu comportamento e passa a determinar os seus sonhos. Não é o sonho de dormir e sonhar, não. O sonho de ter, de possuir, o sonho de casar com alguém, o sonho de ter uma fazenda, o sonho de ter um carro tal tipo, o sonho de ter uma casa assim, o sonho de ter isso, de ter aquilo, de ter tal pessoa, e assim por diante. Então, determina as atitudes de um indivíduo, seu comportamento, seus sonhos, etc.
nesse complexo as enfermidades, porque veja, notem isso, existem espíritos de enfermidade. Existe a enfermidade, a doença causada, a doença, um problema orgânico, estritamente orgânico. Estritamente, especificamente orgânico. Mas existem outras que são espíritos de enfermidade. E que elas são admitidas em primeiro plano em suas mentes. Aí é onde o profeta diz que você recebe a oração da fé e você tem um tumor. E aquele tumor tem um espírito de doença, de morte, de enfermidade dentro dele. Aquele tumor é um espírito pervertedor, conquistador, que penetrou no seu corpo e conquistou uma célula e fez ela crescer, se avantajar sobre as demais. Então ela recebe o nome de célula monstruosa, o que caracteriza um tumor maligno, ou seja, o câncer. É o típico, é a característica daquele veneno que entra no meio do povo. E você sabe, aquele espírito que engrandece, que cresce, ensoberbece. Por isso Paulo diz que não deve ser neófito, e se torna arrogante. Não se pode misturar determinação, liderança com arrogância. Não pode confundir uma coisa com outra. Então, é preciso conhecer o seu inimigo. E ele disse então, você vem ao altar e recebe a oração. Oh, é claro, aquele espírito, aquela enfermidade morre. E aquilo é um corpo estranho dentro de você. Um espinho de piqui. Quem conhece espinho de piqui? Por favor, levante sua mão. Ah, todo mundo. Eu conheço, inclusive enchi a boca, a língua uma vez de espinho de piqui. A irmã Antônia Pérez, irmã da irmã Anitta, ia chegando lá em Trindade, e eu estava lá com a língua de fora, cheia de espinho de piqui. Me lembro que ela tinha unhas grandes, então pintadas. É o tal negócio, né? Que tal esse pregador que acaba com as mulheres, cai no rio ali afogando e uma mulher vai de biquíni e salva ele. Dá a corda da salvação para ele. Não, você está de biquíni, eu quero morrer. Criança lembra de cada coisa. Eu lembro que a irmã Antônia, com as unhas grandes, vermelhas, rapou minha língua, porque a mamãe não tinha unha, a vovó não tinha unha, ninguém tinha unha grande, tinha unhas, mas não tinha essa coisa aqui, né? Essa coisona, assim, que rapa, né? Que unha, né? Vou chamar de gata, né? Não tinha, né? Eu já disse, gata. Não sei se os gatos também têm unha, né? Mas, então ela rapou a minha língua com as unhas grandes. Benditas unhas vermelhas grandes. Deus te abençoe, minha irmã, que você tinha unhas grandes. Mas é um corpo estranho, um pequeno espinhozinho. Agora, você já pensou, um tumor? Olha, então ele diz, a oração mata. Mas aquele tumor está lá dentro. E você piora, então. Você vai piorar. Por 72 horas, o sangue tem que bombear aquilo. Você vai ter febres e você vai ficar pior. Sinal que aquilo morreu lá dentro.
Então aí vem o acompanhante do complexo da enfermidade, a dúvida, o medo, a interrogação. Ele diz: assim como a fé mata a doença, a dúvida ressuscita a doença. Ele disse: muitas pessoas são curadas aqui dentro e chegam lá fora, elas perdem a cura. Simplesmente por causa dos sintomas. Porque os seus sentidos estão governando-as. E na hora que ela está ouvindo a pregação, que ela está ouvindo os hinos, que o pregador está ungido, que o culto está ungido, como está nesta hora, ela se enche de fé. E a dor passa às vezes até. E vê um queimor no seu corpo, vê um queimor no lugar da doença. Quantas vezes tem acontecido isso? Mas a hora que sai ali fora, começou, ou daí 3 dias, ou 2 dias, no outro dia. É preciso aprender a resistir o diabo, e ele fugirá de vós. São Tiago disse: resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Então, esse complexo aqui na mensagem, o brilho do sinal da luz vermelha de sua vinda, parágrafo 25 ou 27, 25 ou 27, é isso mesmo. Eu gosto de ler porque é mais seguro. Então eu digo isto em honra a Jesus Cristo, o qual é o mesmo Deus. Quando eu preguei nesta manhã, por todo o tempo passei do meu horário e cansei e gastei, e ali poderia haver 2 coisas: ou ele se cansou, ou quando eu falei de ter um complexo, não somente para confundir o meu irmão. Como diríamos isto? Porque eu estava fazendo a minha confissão de ter um complexo. Ele disse: eu estava fazendo a minha confissão de ter um complexo. Te causa tanto dano isso. Não é bem assim. Não tem nenhum irmão aqui que queira ver um outro irmão fora da comunhão, ir embora da igreja. Não. Não tem nenhum diácono, não tem nem um líder qualquer, um administrador, ministro, que queira ver um irmão ir embora daqui. Não. Não tem nenhum sequer. Todos querem que todos permaneçam aqui. Mas às vezes você desenvolve um complexo contra a pessoa, contra si mesmo. E aquilo então te prejudica tanto, e te atrasa tanto, você não deixa de ser um filho de Deus. Porque não tem pecado que possa anular a filiação de um filho. Ele pode se tornar um pródigo, mas o sangue que corre na sua veia é do pai. Ele vai chegar lá no ponto de lembrar da casa do pai. Bom é que se lembrasse logo. Bom é que se lembrasse. Eu estava fazendo a minha confissão de ter um complexo. E eu creio que se eu perguntasse nesta noite a esta audiência de pessoas, quantos aqui sabem que tem complexos? Provavelmente todas as mãos se levantariam. Para que você possa ver, irmão Way, simplesmente deixe-me lhe mostrar se isto é discernimento. Agora, quantos sabem que vocês têm um complexo? Levantem a mão. Ele pediu, né? Ele pediu, lá na igreja dele. Eu não sei se aquilo chocou, de eu ter dito aquilo ao irmão Way, tomando isto como se eu o estivesse repreendendo ou algo, está vendo?
já o irmão Wade desenvolveria um complexo, porque usou o seu nome. Então, ele caiu nesse estado, e o Senhor Jesus o trouxe de volta. E o Senhor Jesus o trouxe de volta, porque ele caiu nesse estado de complexo. Não justifique o seu complexo com falhas dos outros, com maneiras dos outros. Não se fira, não se dê por ferido no caminho para os céus. Porque para ir para casa, você sofre sulavancos, sofre qualquer coisa. Ele chegou a dizer que quem vai para casa não molha. Quem vai para casa não molha. Isso quer dizer, chega em casa, tem um banho, tem roupa enxuta, tem toalha, tem uma cama quentinha, tem um chazinho quente, tem uma comida quente. Quem vai para casa não molha. E você está indo para casa, meu irmão. Aleluia! Não fuja dessa estrada. Amém? No 27 ele diz, então isto pode ter sido isto, e eu tentei refletir sobre isto esta tarde, que eu havia me colocado aqui de todo o meu coração, lhe disse exatamente a verdade, e vos falei do o complexo, e fiz a minha confissão aberta, e vos pedi para orar, para que o meu ser do lado de dentro fosse mudado para com o povo, para que eu pudesse fazer o que o Senhor fez. Como o Senhor fez? O complexo tira convicções. Convicção não é superioridade. Não é complexo de superioridade. Quem sabe, sabe. Cada um tem a sua função, cada um tem sua posição, cada um tem sua hora, tem o seu momento, tem o seu valor. Você sabe que hoje, por exemplo, deixa Goiânia, por exemplo, Goiânia só, Goiânia, todas as empregadas domésticas dizerem, de hoje em diante, nós não somos mais empregadas domésticas. Não vai existir mais empregadas domésticas em Goiânia. Mas, gente, é tanta gente rica que passa fome. Se as mulheres pararem, cruzarem os braços, amanhecer amanhã, tudo quanto é brasileira, ler a Bíblia, 1 Timóteo 2, verso 9, e o Espírito Santo falasse a cada mulher do Brasil, elas amanheceriam de braços cruzados amanhã. A nação pararia. Nem a presidência da República funcionaria. Tudo estaria parado. Tudo. Agora você põe o oleiro, trabalha lá na olaria para parar, você põe o pedreiro para parar, você põe o motorista, os motoristas de transporte que parassem. Não é só do ônibus, não, de caminhão, os caminhoneiros, todo mundo parasse. Vamos ver daí uns dias, o que é que você ia ter para comer? Então, cada ser tem o seu significado, cada peça no carro tem uma função, e ele não pode rodar se não tiver uma pecinha lá dentro do distribuidor que se chama rotor. Um carro tão grande, de tanto valor, uma pecinha que chama-se rotor. Não pode rodar. Então você vai lá e tira o pneu de estepe e põe no lugar do rotor. Não tem jeito. Você pega o pneu de estepe e põe no lugar do volante.
e põe o volante e põe lá no lugar do step. Não tem jeito. E você já pensou se o volante pegasse um complexo que ele era pneu? Eu sou pneu. E se você não deixar eu rodar, eu emburro. Eu endureço aqui a direção. Eu saio do carro. Não, não pode. Não é assim. Cada um na sua função. É um poder. É um conjunto, é um complexo que forma uma sincronização. E daí então um perfeito funcionamento, uma dinâmica em ação. Quando uma pessoa imagina que tem um complexo de inferioridade, ou certa classe de complexo, como pode ele vencer isto, irmão Branham? Foi isso causado em sua juventude, por ser ele um filho único? Deus, eu que o digo. Filho sem pai, órfão. No tempo que protestante era ser chamado de capeta, pela Igreja Católica, pelo alto-falante, queimavam Bíblias. Hoje ela está aí, mudou de máscara. Ele lhe responde: tome exatamente o oposto, menina. Prejudicada por um complexo de criação, pai, mãe, filho natural, chamado assim, órfão, filho de pai desajustado, de mãe desajustada, de pais desajustados. Vocês precisavam ter uma sacudida, porque vocês vão matar seus filhos. Vocês estão prejudicando seus bebês, pelos quais vocês matam, agridem pessoas, agride um médico, põe um médico na cadeia se ele negar um socorro para um filho, mas depois mata com a convivência. Seria filhocida, e patricida, matricida, homicida, filhocida. Não sei como é que fala isso. Tome exatamente o oposto, menino. Rapaz, você não precisa desse complexo de inferioridade. Todo homem tem seu valor. Você é pedreiro, seja um pedreiro perfeito, capriche, mão de obra aperfeiçoada, progrida. É um raio técnico, progrida, aperfeiçoe. É eletricista, progrida, estude a sua matéria, aprenda, faça cada vez mais com perfeição. É uma costureira, faça isso cada vez mais aperfeiçoando. Não denomine, não pare aí, aperfeiçoe a sua mão de obra. Toda profissão é honrosa. Você quer ver? A coisa mais bonita é um homem sujo de graxa, um macacão. Um rapaz vistoso, com a mão suja de graxa. Um macacão todo sujo, de entrar debaixo de um carro. Chegar assim, você dá um abraço gostoso nele. E quando você pensar que você está sendo grande demais, você fala: mãe, arruma uma trouxa de roupa para mim, eu vou passar com ela lá no Bandeirante na cabeça. Tem gente que não carrega uma Bíblia de vergonha, quanto mais uma trouxa de roupa. Que é isso? Se sair com a velha mãe, porque ela já é uma velhinha desagunçada, olha, você vai de lá e eu de cá. Passa a mão nos ombros de sua mãe. Quem tem uma mãe tem uma coroa, tem uma defesa, tem um exército a seu favor. Amém? Aleluia. Quem se envergonha de uma mãe, se envergonha de Cristo. Se envergonha de Jesus Cristo. Pode ser ela gorda, desagunçada,
Pode ser magrinha, magricela. Esse aqui é o dia das mães. É a hora que você sai com ela, é a hora que você... Não é? Não, você não é menor do que ninguém, não. Você não é o menor da família. Você está lutando com mais dificuldade. E caráter não é dom, caráter é vitória. É vitória, é vencer. É vencer. Caráter não inclui só a moral, questão moral, não. E moral também não quer dizer só sexo. Isso estende muita coisa. Tome exatamente o oposto, meu filho. Se sempre estás desejando tua maneira, e esse pirralhinho que sempre deseja tudo à sua maneira, torne e dê tudo que tens de outra maneira. Se é egoísta e quer ter tudo em sua mão, é meu. Esse é meu. Comece a dar o que tens. Aí o reverendo Tipo chega e diz: quem tem um provérbio? Quem dá o que tem a pedir, vem. Esse é um provérbio muito bom. Esse é verdade, irmão. Mas dá o que tem. Dá o que tem. Simplesmente vá ao inverso. Haja ao contrário de sua maneira complexa. Se o complexo manda você sentar lá atrás, você vem e senta aqui na frente. Fala, vou mais cedo, vou sentar lá no banco da frente hoje. Se o complexo diz, eu não vou mais orar no altar, então agora é que eu vou. Agora é que eu vou. Você tem que fazer assim. Se o complexo diz, eu não como, bom, eu não como, depende de quê? Depende de quê? Mas você vai comer jurubeba sim. Vai comer jurubeba, porque é bom para o seu fígado. Você precisa de coisa amarga. Essa é a maneira de vencer qualquer coisa. Qualquer coisa. Você quer vencer qualquer coisa? Você não quer fumar mais? Então, não fume mais. Não fume mais. Não fume mais. Pronto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Você não quer essa dor de cabeça? Então não tenha dor de cabeça mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, larga ela. O irmão Branham disse assim: há pessoas que às vezes elas são dominadas por um complexo que lhes agrada aparecerem como doentes. Então veja, em determinado instante ela, a hora que o marido chega, às vezes ela está na televisão, viu o carro, o barulho do carro lá, ela corre para a cama. E se levanta com o carro. Pessoa que lhe apraz parecer para os outros como se está bem doente, semblante, mostrar que está doente. Ela piora certas horas. E eu estou lá assim, ó, dormindo, cochilando. A hora que a mamãe está pregando. Porque a mamãe fazia o culto doméstico, era a pregação. Meu Deus do céu, não chego da igreja, ainda chego em casa, tem que ouvir outro sermão. Mas aí a Tiago estava lá no outro mundo, ouvindo ela de longe. Ela fala assim, agora você come aquele bolo que fazia na caçarola preta,
de ferro, com texto em cima, cheio de brasa. Agora você come. Aí o quê? Agora está na hora, né? Qual é o menino que está dormindo aí? É o Sargentinho? O Sargentinho nunca mais a mosca entrou na boca dele. Graças a Deus, né? Está aqui. Olha, o que dizia minha velha mãe sulista? Irmão Brana vira e mexe, está mexendo com a mãe dele também. Minha velha mãe sulista costumava dizer: o pelo do lombo do cachorro é bom para a mordida. E isso também se aplica nesta maneira. Morda em você mesmo. Isso quer dizer, tire as suas pulgas. Eu tinha um primo que quando ele ficava nervoso, ele saía mordendo nele. E ele dizia: capita, 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 capita. E mordendo. Você me espera aí, calma, não é assim não. É isso, tira essas velhas manias. Ele disse assim: eu não quero ser um velho rabugento. Velho rabugento é aquele que brinca com tudo. Ele quer que a mocidade volte lá para a era da catacumba. Não tem jeito. A escola não é daquela era. O mundo não é daquela era mais. O rapaz, a moça tem que entrar na fornalha. O que vai fazer? Ou o quarto homem está com eles ou não está. Hoje eu estava dizendo para o irmão pelo telefone: não, irmão, você está errado. Você vai lá, fosse lá e cumprimentasse e tomasse. Às vezes eu tomo até uma Coca-Cola, você já pensou? Eu como até pernil de porco. Eu vou e como. E dá os parabéns. E logo você dá uma desculpinha e coisa e tal. Assim você poderá vencer. Para que estamos nós vindo aqui? Estamos fazendo? Estamos vindo aqui para brincar? Estamos vindo aqui reunindo-nos como um clube? Não. Cristo não pode vir até que a igreja esteja perfeitamente bem. Ele está esperando. Eu creio que estamos no final. Brincar não é apenas, não quer dizer sorrir. Brincar com a palavra de Deus, com seus mandamentos. Olhem a Califórnia, vejam os túmulos, olhem as 19 pessoas que foram mortas, racismo. Não lhes disse faz pouco que Martin Luther King ia dirigir sua gente a um massacre? Quantos se recordam disso? Não é a gente de cor, são os líderes incitando-os. É o que acontece aí também, para quebrar ônibus, essas coisas. Não é a integração, segregação que querem chamar, é o diabo, é o complexo. É a falta de humildade, de saber que nasceu pobre, e que desde os primeiros dias da Bíblia existe gente mais abastada, existe o servo, existe o senhor, o patrão, o empregado. Até no Novo Testamento, depois Paulo dá mandamento para eles e tudo. Isso é o diabo, é a verdade, que lança isto para essa guerra, não só para os brancos de cor, são todos eles, é o diabo. As faculdades mentais e razões do homem estão arruinadas, estão todos complexados, não há esperança, está além da esperança, a coisa inteira é uma chaga apodrecida. Você pode pôr um Abraão Lincoln em cada esquina da América, não há mais solução. As faculdades do homem, elas não podem fazer decisões. Eles estão inchados de complexos, de soberbas. Eu não sou um político, eu não, nem democrata ou republicano, todos eles estão corrompidos. Eu sou por um reino, e esse é o reino de Cristo Jesus. Isso é tudo. Isso é tudo. É o mistério tríplice. É o mistério tríplice. Cristo na igreja.
e a igreja no reino restaurados. Essa é a solução. Benditos sejam os laços que unem nossos corações em amor cristão. O companheirismo fraternal é como o lá de cima. Agora deem as mãos uns aos outros. Agora deem mesmo. Deem mesmo. Deem de verdade. Quando partimos para distante, dá-nos uma dor interior, mas estaremos juntos em coração, esperando encontrar-nos novamente, até nos encontrarmos aos pés de Jesus, até nos encontrarmos. Deus seja contigo até nos encontrarmos. Olha, se você desenvolveu um complexo contra uma família aqui dentro, você vai no rapto, você vai na bênção, mas você vai purgar isso aqui. Isso impede bênçãos para suas filhas, para os seus filhos, para sua vida, sua família, seu marido, sua mulher. Não queira questão com ninguém. Não se envolva. Não se envolva. Não se comprometa com enredos de irmã, de irmão, de família. Não se comprometa, não se enrede. Não se meta em complexos dos outros. O irmão Green esteve aqui e ele esteve numa fase, cada um deles que veio, esses Timóteos do irmão Branham, chegou na hora boa, precisa. A irmã está sentada aqui. O marido dela era do exército, saudoso, não? E a sua filha ia casar numa igreja denominacional. E ela veio para mim e disse: eu só irei se a mensagem permitir. Nós estávamos no início e não tinha certeza de nada. Ele disse para ela: se você não for nesse casamento, eu fecho o tabernáculo. Mas Deus nos deu graça. Telefonemos para lá, na maior sinceridade, falei: olha, irmã, todas as ameaças que eu já recebi até hoje, que já recebi ameaça de tudo quanto é jeito que você nem imagina. Nunca publiquei, nunca fico calado às vezes, né? Mas eu tenho dito assim: se a mensagem for isto, irmã, que ele feche o tabernáculo, isso aí não tem problema. A coisa estava desse jeito. Nós éramos bebês na mensagem ainda, e tínhamos muito legalismo, fomos ensinados muitas coisas erradas. Eu lembro que a primeira ceia eu fiquei com os lábios feridos, que eu tinha que ficar lá fora beijando todo barbudo que passava, né? É mesmo, Pedro, foi sim, ué. Osculando, cada irmão. E rebatizaram as pessoas, 1.800 pessoas foram rebatizadas. Tudo. A sinceridade, foi sinceridade. Oxalá nós tivéssemos essa sinceridade por toda a vida. Mas aí, telefonei para Nova York, para os Estados Unidos, e disse: não, o irmão Branham não ensinou assim. Ele disse que ela deve ir, ser um sal lá, e comer aquilo que, como se come um peixe, deixa o espinho e sai. Você não tem que estar indo lá voluntariamente, espontaneamente, nos seus congressos, nas suas festas. Você não tem que fazer isso, mas se ela é casada e o seu marido, pois então, tudo bem. O irmão Green chegou aqui e falou sobre o complexo de perseguição. E que muita gente tem um complexo de perseguição e chama a perseguição sobre si. Eu tenho dito: irmã, você sabe o que você está fazendo com o seu ciúme diabólico? Você está chamando aquele espírito sobre o seu marido. Você está despertando ele. Você está chamando um espírito de prostituição sobre o seu marido, com o seu ciúme diabólico, com o seu complexo. E o marido às vezes fica chamando aquele espírito sobre a mulher.
Está certo que você é um homem que não é, mas precisa ver as coisas, não é? Você tem que enxergar as coisas, não pode ter um tapa assim, igual o cavalo de carroça. O homem não pode ser assim, ele precisa enxergar, ele tem que ter visão periférica. Principalmente o homem, o chefe da casa. Ele precisa ter visão periférica. A pessoa, quando vai perdendo a visão periférica, você passa por ele de lado aqui e não te vê. Num sentido, é bom que não veja nada. Tem um tapa mesmo, só olhar para frente, para Cristo, para o alvo que é Cristo. Mas em outro, é como o índio. Dá um passo e olha 9 vezes, né? Em certo sentido. Agora, não desenvolva um complexo contra essa pessoa. Isso mata, isso destrói, isso chama o espírito de morte. Chama o espírito mal sobre sua filha, as palavras que você diz, impensadamente. Chama espíritos, chama enfermidade, chama espírito de morte para dentro de casa. Espírito de acidentes. Nós vamos ter isso aí. Vocês vão ver até presentes, certos presentes que causam dentro de casa, que causam na família, sem superstição nenhuma. Questão de opróbrio. Então nós vamos agora fazer o seguinte. Não vamos fazer propósito, não. Eu pensei, vamos deixar assim mesmo, não é? Eu acho que não precisa, não. Não precisa. Você já entendeu o que é o complexo. Ele é seu maior inimigo. Então é um conjunto de representações ou ideias estruturadas dentro dessa cuca. Nós vamos mostrar na hora certa que os cérebros, os neurônios, as coisas que tem aqui dentro, que Deus pôs, Ele pode mostrar isso para nós. Então, ideias estruturadas e caracterizadas por forte impregnação emocional, às vezes total ou parcialmente reprimidas, e que determinam as atitudes de um indivíduo, de uma pessoa, determinam o seu comportamento, seus sonhos, seus alvos, suas aspirações, sua maneira de viver, seus princípios, determina até o destino da família. Vai ser uma família complexada, avançada demais, ou recuada demais, assim por diante. Jesus ensina você ficar no seu lugar. A mamãe sempre dizia, você vai naquele culto, nós vamos num culto, é aniversário. Aniversário tinha brevidade, que a irmã Luzia é doutora, né? Essa brevidade, pão de queijo, biscoito de queijo, aquilo que chamava de peta mesmo, né? Peta, um chazinho, um chá, não tinha essas coisas de garrafa, não. Era chá. Chá de quê? De erva doce. É gostoso erva doce, né? Feito no açúcar de forma. Gostoso, precisa ver. Chá de... Não, da meia-noite não. Como é que é? Hã? Canela? Canela. Hã? Erva cidreira. Erva cidreira de capim. De capim. A senhora se lembra, não? Eles têm mais de 15 anos, né? Tem mais de 15 anos. O Otávio também se lembra. Agora ela dizia, você avança na mesa, viu? Eu estou te olhando. Eu estou te olhando, você avança na mesa. Porque ela sabia que eu gostava de comer, né? A melhor hora do culto é depois, né? Não é? Você já foi de culto assim? Que tem
comes e bebes, é depois do culto, né? Tem lá um bolo. Não tinha esse bolo aí, cheio desse veneno. Como é que chama esse trem branco? Cor de rosa, azul, anilina, assim. Hã? Como é que é? Glacê. Hã? Glacê. Glacê. Eu conheci bem o flapé. A irmã Antonieta, esposa do Modesto Pai, que é doutora nisso, né? Flapé. É frappé ou frappé? Não, o outro bebê. É frappé? Frappé. Pois é. Então, você toma cuidado. Eu estou de olho em você. E ela estava mesmo. O problema é que ela estava. Aí, na hora certa, tu tinha que dizer, de vez em quando, se pudesse roubar um e botar no bolso, era a melhor coisa que tinha. Para comer depois, escondido. Um trem bom. O que rouba é mais gostoso. O que é isso? Mas que é mais gostoso, né? Mas sempre terminava aí, ó, em rabitatu. O chá de rabitatu é a pior coisa que tem. Aleluia. Mas, então, você entendeu o que é complexo? Ele não avança demais, não é melhor que todo mundo, não quer aparecer, não quer esnobar, coisa e tal, mas também não fica lá dentro do casco da tartaruga, como diz o irmão Brana. Ele disse para o doutor Odair: doutor, sai desse casco, sai desse casco. Na hora certa, bateu o dedo na corda, ela atine e dá sua nota, seu som. Isso é o bom. Vamos ver se eu vou ficar sem os meus complexos a partir de hoje. Vamos ver se você vai ficar sem os seus complexos. Mas é tanta coisa que acompanha um complexo que você não imagina. Faz miragem. O complexo faz miragem. O complexo faz um mosquito virar um elefante. Então, nós vencemos esse inimigo hoje. Amém? Glória a Deus, amém? Glória, aleluia. Aleluia.